gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMed. Eu sou a Maria Clara, estudante de Medicina do 7º termo. Eu sou o Leonardo, também do 7º termo, diretor de comunicação. É um prazer estar com vocês em mais um episódio. Hoje a gente tem a honra de receber um convidado muito especial que vai falar com a gente não só sobre a medicina, mas também sobre o cuidado humano. Nosso convidado é o Dr. Alessandro, médico geriatra, formado em clínica médica pela Santa Casa e formado também em geriatria pela Santa Casa. O Dr. Alessandro possui especialização em geriatria e na área de gerontologia e há anos promovendo o cuidado integral à população com um enfoque na qualidade de vida, prevenção e no atendimento humanizado dos seus pacientes. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra ter o senhor hoje com a gente aqui. E a gente queria começar o pod parabenizando o senhor, que a gente sabe que esse mês é comemorado o Dia do Geriatra. Foi ontem o Dia do Geriatra. Isso. Nossos parabéns por esse cuidado tão especial com os idosos. Obrigado pelo convite. É uma honra mesmo. E uma alegria. Doutor, para começar o nosso podcast, gostaria de saber o que motivou a escolher a geriatria como especialidade? Eu tinha certeza que essa pergunta viria. Eu me formei na Santa Casa de São Paulo em 1998, né? Então a especialidade geriatria naquela época ainda era bem nova, né? Nos anos 90. Então meus professores foram os pioneiros da Sociedade Brasileira de Geriatria, Dr. Milton Gorzoni, eu sempre gosto de citar, que foi um dos primeiros geriatras do Brasil, né? E ele com certeza foi uma inspiração. Mas sendo muito sincero, eu sempre gostei de psiquiatria, né? Só que aí quando chegou no internato, eu me apaixonei por clínica médica. Aí eu falei, e agora? Né? Como é que eu vou fazer para unir as duas coisas? E aí era óbvio que geriatria unia essas duas coisas. Com certeza. Né? E na época, eram poucos os locais em que havia residência de geriatria, né? Era basicamente Santa Casa de São Paulo, USP, Unifesp e servidor municipal estadual, e tinha uma no Sul, só, mais nada, né? E aí então eu escolhi ficar na Santa Casa mesmo, né? E na época a gente prestava a especialidade direto no 6º ano. Só a USP que exigia ainda 2 anos de clínica médica antes, mas na Unifesp, na Santa Casa, a gente já prestava. Então, se queria fazer nefro, prestava nefro. Prestava endócrino. Aí você fazia R1 de clínica médica com todo mundo, inclusive os residentes da clínica médica, e depois o R2 e o R3 da especialidade. Nossa, fazer 1 ano de clínica médica? 1 ano. E depois 2 e 3 de especialidade. Já ia direto no 6º ano. Né? Então eu tive que escolher mesmo geriatria já no 6º ano. Então o que me motivou foi essa ação e eu estava certo, porque realmente no dia a dia a gente vê que na geriatria você tem muito de psiquiatria, né? A geriatria constitui os componentes psiquiátricos, neurológicos, cardíacos até, e une tudo. Tudo, na verdade, né? Mas é basicamente isso. E como que foi a jornada do senhor desde o início da faculdade até o senhor se tornar geriatra? Bom, eu sou nascido em Adamantina, sou adamantinense, nasci na Santa Casa de Adamantina, 1º de janeiro de 75. E meus pais são adamantinenses, meu pai e minha mãe nasceram aqui, né? E eu saí de Adamantina em 91. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos pelo Rotary, meu pai era rotariano, né? E quando eu voltei, eu estudei 1 ano em São Paulo, porque o 3º colegial lá nos Estados Unidos não era válido, é tudo diferente, né? E prestei vestibular. E aí eu passei na Santa Casa, que na época era FUVEST, e passei também na FAMEMA, na FAMERP e em Catanduva. E eu escolhi a Santa Casa porque eu queria realmente estudar em São Paulo, né? Eu já tinha morado 1 ano lá, e aí foi tudo aquilo que vocês sabem em relação à faculdade de medicina, e prestei a residência de geriatria, então, no 6º ano. Mas eu prestei uma residência de psiquiatria também no servidor estadual. Passei e aí eu escolhi geriatria mesmo. Bom, depois que a geriatria acabou, eu fiquei um tempo ainda como preceptor no setor de geriatria da Santa Casa. Em 2004, o Hospital Israelita Albert Einstein abriu um processo seletivo para alguns médicos, incluindo geriatras, porque eles estavam abrindo um setor de geriatria lá, que chama Residencial Israelita Albert Einstein, que fica na Vila Mariana, em São Paulo,
que nada mais era do que um lar de idosos judeus, né? E eles queriam colocar outras coisas lá, como, por exemplo, um ambulatório de geriatria para idosos menos abastados financeiramente de São Paulo, da comunidade judaica, né? E eu passei no processo seletivo e trabalhei no Einstein com carteira assinada de 2004 a 2012. Foi uma experiência maravilhosa, pelo que vocês podem, né, imaginar, por ter ali facilidade de tudo, né, de medicação, de exame. Tive a oportunidade de ir para Boston, a ver outras instituições judaicas lá, que eram ligadas inclusive a Harvard, enfim, cheguei também aí no Congresso Americano de Geriatria em Washington, tudo isso proporcionado pelo Einstein. E em 2012 eu decidi, bom, enquanto eu estava no Einstein, eu entrei no doutorado. Eu fiz doutorado no programa de pós-graduação em neurologia da Faculdade de Medicina da USP, da Pinheiros, em São Paulo, né? Meu orientador foi o Dr. Ricardo Nitrini, que foi o pioneiro das demências no Brasil, né? Hoje ele é professor titular da USP, né? E eu concluí o doutorado em 2008. E quando eu concluí esse doutorado, eu falei, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque vocês sabem que poucos médicos acabam fazendo mestrado e doutorado, né? Sim. Porque não é financeiramente atrativo, tem tudo isso. E aí, em 2012, eu decidi fazer pós-doutorado. Aí eu entrei no programa de pós-graduação em psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, no pós-doc, né? E falei, bom, por que eu estou fazendo tudo isso? E decidi seguir a carreira acadêmica mesmo. E surgiu, então, uma oportunidade de um concurso para ser docente na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. E eu passei e fui para Botucatu. E em Botucatu eu fiquei de 2014 a 2018, né? Foram 4 anos maravilhosos. Eu estaria fazendo isso até hoje, com certeza, se não fosse, infelizmente, a questão financeira da carreira docente pública no Brasil, né? E lá eu tinha uma coisa chamada regime de dedicação exclusiva. Então eu só podia trabalhar na Unesp. Eu não podia ter consultório, não podia trabalhar em outros lugares, e o salário foi ficando muito defasado e eu precisei tomar essa decisão de pedir a exoneração. Mas foram 4 anos que eu fazia tudo, né? Que eu dava aula para graduação, eu era preceptor dos residentes de geriatria e de clínica médica. Eu entrei para o programa de pós-graduação como orientador, então eu orientei vários mestrados, vários doutorados, fiz muita pesquisa, fui para a Austrália 2 vezes, fui para a Inglaterra 2 vezes, recebi esses professores lá em Botucatu também, que são amigos até hoje. Inclusive, uma das professoras veio aqui na FAI o ano passado, né, falar sobre internacionalização dos cursos da área da saúde. Está acabando. E aí, em 2018, eu voltei para São Paulo, né? E aí eu vi, na verdade, que realmente assim era muito difícil se desligar dessa questão acadêmica. E eu prestei um concurso para docente na disciplina de geriatria da Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e passei. Só que, mais uma vez, a questão salarial pegou muito, porque eu voltei para São Paulo também, veio a pandemia, né? E tudo ficou complicado, né? E aí eu precisei tomar uma decisão de não, infelizmente, no Brasil isso é complicado. A não ser que você tenha aí já um background financeiro que te sustente para você poder exercer essa carreira na universidade pública. São Paulo também é uma cidade muito custosa, né? Muito cara, e com a pandemia. Eu voltei a fazer consultório lá, mas enfim, tudo fechou, né? E aí eu comecei a atender em Adamantina 1 vez por mês. Eu vinha para cá, eu ficava 3, 4 dias aqui fazendo consultório e cresceu muito. Então eu falei, bom, por que não voltar para Adamantina, né? Já que eu sou de lá, filho da terra. E aí eu voltei, surgiu a oportunidade de um concurso na Unifadra, na faculdade de Dracena, e eu passei no concurso, e depois também veio o concurso da FAI, eu passei.
Então, hoje em dia eu sou docente aqui da FAI, docente de Dracena e tenho o consultório aqui em Adamantina. Então foi mais ou menos isso. Doutor, é muito interessante sua história, porque os seus primeiros professores foram pioneiros da geriatria. Sim. Como você vê o crescimento da geriatria hoje em dia? Nossa, é uma coisa impressionante, né? Porque são 20 anos em que hoje nós temos já vários outros serviços de geriatria no Brasil, né? Como na Unesp, onde eu fui professor, tem o da Unicamp, tem outros no Centro-Oeste, no Nordeste, vários outros no Sul, né? E para você ter uma ideia, quando eu terminei a residência, logo que eu terminei a residência, eu já fiz o título de especialista, a prova de título de especialista da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Na época era uma coisa assim, era obrigatória, era uma questão de honra, né? Você fazer a residência de geriatria e fazer o título, né? E na minha época tinha em torno de 500 geriatras titulados só no Brasil, que era muito pouco. Hoje nós temos 2.500. Cresceu muito, mas mesmo assim é muito pouco. É muito pouco, né? E o que aconteceu também nesses 20 anos é que os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, foram enxergando a importância do geriatra, né? Bom, primeiro pelo envelhecimento da população, né? Eu sempre falo, poxa vida, mas muita gente falava na época, né? Ah, não, mas geriatria é uma clínica médica de velho, né? Mas não é. É uma especialidade médica. Vocês percebem isso na disciplina saúde do idoso, que a gente tem um olhar muito diferente, né? Então a geriatria cresceu muito e vai crescer ainda mais. Vai crescer ainda mais. E hoje estamos atualizando muito, né? Novos exames laboratoriais, testes, principalmente na área de psicogeriatria, né? É muito interessante, é uma área que vem crescendo muito, né? Sim. Doutor, quais foram os principais desafios e aprendizados ao longo desse caminho aí? Que o senhor poderia falar que foi grandes pilares, né? Sim. Bom, primeiro, cuidar de idoso é um desafio, né? Eu digo que é um desafio diário. O idoso ele não vem só pela questão médica, né? Então, dificilmente ele vai chegar até você falando assim, doutor, eu tenho uma dor e você vai tratar só a dor dele. Não, vem todo um pacote. Com certeza. Um histórico de vida inteiro, né? E principalmente a questão social, né? Então, envelhecer ainda é um desafio. Por quê? Nós não estamos preparados como sociedade para o envelhecimento, né? Eu acho que esse é o primeiro desafio, esse é o grande desafio desses 20 e poucos anos de geriatria que eu tive, né? E o outro grande desafio é você mostrar a importância do geriatra para os sistemas de saúde público e privados, né? Que num primeiro momento eles têm um pouco mais de dificuldade de entender, mas qual vai ser a diferença sua para um clínico geral, por exemplo, né? A diferença é que existe uma formação toda específica e não é crítica ao clínico geral ou aos outros especialistas. Eu não posso me comparar a um cirurgião vascular, eu não posso me comparar a um cirurgião plástico, né? Então, esse desafio ainda é muito contínuo. Sim. Eu até fiz um vídeo ontem lá no consultório, né, que muita gente ainda fala, mas o que é geriatria? Né? Tem muita gente ainda que confunde geriatria com um médico que vai fazer com que você não envelheça, né? E não existe. Então, qualquer terapia anti-envelhecimento, que vai prometer para você que você não vai envelhecer, é picaretagem, né? Porque isso não existe. Então, o que o geriatra faz, além de tratar aquelas condições mais prevalentes nessa faixa etária, é promover o quê? Prevenção, né? Então, outra coisa também, né? Doutor, mas eu tenho 30 anos, já preciso de um geriatra. Não é assim. Não é assim também, porque a prevenção vai ser a mesma do que o clínico geral vai fazer para você. Então, o geriatra é aquele médico que trata pessoas com 60 anos ou mais, que é o considerado idoso no Brasil, quem tem 60 anos ou mais. Perfeito. Doutor, nessa mesma linha,
Gostaríamos de saber sobre um pouquinho sobre o seu livro, né? Alzheimer, a doença e seus cuidados. O que o motivou a escrever essa linha sobre o Alzheimer? Primeiro, eu peço 1000 desculpas. Eu saí de casa, eu tenho 4 exemplares, e eu ia falar, eu vou levar lá para autografar para o centro acadêmico, mas eu faço isso essa semana, eu prometo. Vocês podem até tirar foto e publicar depois Tá gravado, hein? no Instagram, né? Eu digo que tem 2 coisas na minha carreira que me orgulham muito, né? Se vocês perguntarem se são os meus 70 artigos, claro que é um orgulho, né? Se você perguntar se são as minhas pesquisas que eu fiz com os ingleses, com os holandeses, com os australianos, é claro que é um orgulho, né? Isso envolveu você competir em editais da FAPESP, do CNPq e tudo mais, né? Isso é um orgulho, mas os meus 2 maiores orgulhos são o meu livro e o grupo de cuidadores atual que eu promovi aqui, que é uma ação conjunta da FAI com a Prefeitura Municipal de Adamantina, né? Sobre o livro, eu acompanhei uma paciente no consultório em São Paulo, isso lá em meados de 2007, 2008, por aí, ou até antes. Uma paciente que abriu um quadro de Alzheimer, né? E a filha dela era uma pessoa muito atuante, era uma jornalista que sempre cuidou muito bem da mãe, né? E a gente sempre teve esse cuidado compartilhado, muito, muito consolidado, até que um dia eu falei, Marisa é o nome dela, Marisa Folgato. Eu falei, Marisa, vamos escrever um livro? Vamos fazer alguma coisa sobre isso, né? Uhum. A mãe dela já faleceu, né, mas teve uma morte muito digna. E a ideia foi entrevistar familiares ou cuidadores, né, de quem cuidava de pessoas com Alzheimer, né, de diversas classes sociais. Então eu queria, a Marisa também, ouvir como era cuidar desde da pessoa que morava na favela, né, na comunidade, até a pessoa que tinha mais dinheiro. Então, só 2 exemplos. A gente tem um exemplo da comunidade no livro e a gente tem um exemplo de uma mãe de um diretor da TV Globo, né? Valcir Carrasco. E ela fez as entrevistas, né? E eu entrei com a parte científica em cima, falando, olha, se você passou por isso é porque existe tal coisa na doença, tal coisa na doença. E a gente, então, teve a proposta da editora Unesp para publicar esse livro. E a gente teve a honra, né? Por que eu digo que isso é uma alegria? Em 2018, o livro foi lançado em 2017, em 2018 tem um prêmio anual que se chama a Premiação das Editoras Universitárias do Brasil, né? E a gente inscreveu o livro no quesito ciências humanas ou ciências da saúde, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E a gente ganhou, primeiro lugar, né? Foi uma premiação muito bonita em São Paulo. A gente não esperava, na verdade. Né? Ciências da Vida, da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEU. Então, em 2018, a gente teve esse prêmio, né? E esse outro orgulho agora é o grupo de cuidadores, né? Que era uma outra coisa que eu queria fazer há muito tempo, porque na Unifesp, eles têm já há muitos anos um ambulatório que chama Ambulatório para Cuidadores. De sexta-feira de manhã, tem, na disciplina de geriatria da Unifesp, um ambulatório só para cuidadores de idosos. E eu era preceptor desse ambulatório junto com quem elaborou esse ambulatório, que é a Naira, né? E ela é uma assistente social. Eu sou muito grato a ela, inclusive, por ter me convidado a fazer parte desse ambulatório. E eu vi como era importante e eu fiz muita pesquisa com cuidadores na Unesp, né? Pesquisei analfabetismo funcional em saúde em cuidadores, sobrecarga de cuidadores, isso gerou mestrado, enfim, de alguns, inclusive de uma psicóloga que fez FAI e depois fez comigo mestrado e doutorado lá na Unesp, a Evelise. E eu quis colocar isso em prática. E o ano passado nós fomos na Secretaria da Saúde de Adamantina apresentar a ideia e eles acataram imediatamente, né?
Só que aí foi uma transição de gestão, porque agora tem uma nova gestão da prefeitura. Sim. Essa gestão agora acatou também, né? E eles estão acontecendo toda última quarta-feira do mês aqui na FAI. E cada quarta-feira eu chamo um profissional diferente para vir falar, né? A professora Fúvia já veio, o professor Bruno já veio, a professora Miriam já veio. E depois a gente abre para todo mundo falar da sua experiência, então acaba sendo um grupo terapêutico também. É um projeto muito bonito. E doutor, nesse projeto, quem pode participar? É aberto para todos? Aberto, né? Não paga absolutamente nada, então não precisa ser só cuidador, mas quem tiver curiosidade de saber, né, como é que funciona, né? E é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão aqui, o professor Gelamos tá comigo, né? A gente inclusive submeteu agora para esse edital para fazer dele um projeto de extensão e a gente espera que seja contemplado, vamos torcer. E doutor, quais são os principais pilares no cuidado geriátrico? Bom, pergunta complexa, né? Mas eu costumo dizer que não tem como você fazer geriatria, né? O pilar de você ser um bom clínico, né? Saber realmente um pouco de tudo, né? Como o Léo citou, né? Você tem que saber um pouco de cardio, um pouco de nefro, um pouco de gastro, um pouco de hemato, enfim. Só que sem o olhar social junto, você não consegue fazer geriatria. E o outro pilar é a atuação multidisciplinar. Então eu falo que não existe como você fazer uma boa geriatria se você não tiver uma equipe multidisciplinar, não que seja uma equipe mesmo, mas que você, olha, conhece tal profissional que eu posso mandar para você, que eu posso atuar junto com você, né? Então, essa questão permeia tudo. Doutor, o senhor que tem bastante experiência, igual trabalhou no Einstein, na Unifesp, na Unesp, gostaríamos de saber. E também trabalhou em consultório, gostaríamos de saber. Como é a rotina do geriatra, tanto no consultório quanto no hospital? E qual o papel do médico no suporte também ao cuidador, como estávamos falando? Bom, a geriatria ela é interessante também porque ela é uma especialidade que te habilita a trabalhar em diversos cenários, né? Então, não só em consultório e ambulatório, como hospital e como instituição de longa permanência também, né? Então, tem geriatra que gosta basicamente de hospital, que trabalha só em hospital, e ele vai ter essa possibilidade hoje em dia. Então, hoje em dia, os hospitais, ainda que no interior menos, mas nas capitais isso já acontece mais, você tem o hospitalista geriatra, que está muito ligado também aos cuidados paliativos, né? Claro que cuidado paliativo é uma área de atuação, você tem que fazer uma especialização, né? Não basta você ser geriatra para se dizer paliativista, né? Depois você tem que fazer como se fosse uma residência mesmo em cuidados paliativos, né? E tem título de especialista em cuidados paliativos também. Então, esse é o hospitalista. Agora, tem um geriatra que gosta de ambulatório e consultório, que é o meu caso, né? Então, o dia a dia é você atender a família, né? Dificilmente eu atendo um paciente no consultório que vem sozinho, né? Geralmente quem vem sozinho são mais jovens, idosos mais jovens, né? Mas o desafio é você acolher não só o idoso, mas como todo mundo que está cuidando dele. Então, o meu dia a dia é esse, né? Chegar no consultório, ainda bem que a agenda tá lotada, e não adianta, como eu falo, né? O geriatra instituir um tratamento e falar volte daqui 3 meses. Não tem como. Né? Você tem que estar monitorando, né? Então, são diversos retornos, diversos contatos por telefone, né? Acolher a família que tem um diagnóstico recente, por exemplo, de Alzheimer na família, né? Não adianta, né? Você tem Alzheimer, então vem daqui 6 meses e tudo bem, né? E uma outra área de atuação que é bem interessante, que no interior tem menos também, são nas instituições de longa permanência, né? Que são os antigos asilos, que a gente não usa mais esse termo, né? Ele é pejorativo. E então, mais ou menos é isso. E é importante, né? Porque além de você ter o cuidado com o paciente, com a família também, né? Assegurá-los, né? Tranquilizá-los, né?
Então o geriatra tem uma importante função nessa parte, né? Sim, a gente tem um pouco de terapeuta junto. Ô, doutor, quais as principais habilidades que o senhor acha que um médico geriatra precisa ter? Primeiro, ele tem que gostar de seres humanos. Tem que gostar, né? Todo médico tem que gostar. Mas a medicina ela é tão peculiar nesse sentido, né? Que até quem não tem muito jeito, quem não tem muita paciência, vamos dizer assim, fez medicina e viu que, meu Deus do céu, não tenho tanta paciência assim que eu vou fazer. Você pode fazer patologia, você pode fazer radiologia. Né? Trabalhar com gestão, enfim, até isso a medicina abre um leque, te proporciona, né? Mas não tem como você ser geriatra sem gostar de gente, não tem, né? Porque você tem que saber ouvir, tanto que assim, eu não consigo ter prontuário eletrônico no meu consultório, por exemplo, né? Porque eu teria que ficar no computador, né? E a pessoa falando. Eu não consigo nem escrever ao mesmo tempo. Então eu desenvolvi uma capacidade de primeiro conversar, ouvir, olhando no olho. Quando o paciente sai do consultório, eu escrevo no prontuário, né? Então essa é a maior habilidade, é você gostar de ouvir, né? Você tem que ouvir, porque muitas vezes ele quer ser escutado mesmo, né? Então seria mais ou menos isso. Doutor, como está o mercado de trabalho hoje? A gente já falou do crescimento da geriatria. Como está o mercado hoje da geriatria? Bom, muito bom, né? É claro que qualquer especialidade sofre um maior desafio no Sudeste, né? No Sudeste, no Sul, que são grandes centros, né? Mas tem área para geriatra Brasil afora, né? Brasil afora. Eu tenho certeza que um geriatra que se aventurar ir para Roraima, para o Amapá, para o Acre, né? Logo a população vai perceber a diferença que ele está fazendo, né? Então, porque todo mundo envelheceu, inclusive nessas áreas, né? Então o mercado é cada vez melhor, realmente não faltam oportunidades. Perfeito. Doutor, agora a gente vai discutir então um caso clínico que eu acredito que deve ser muito comum no consultório do senhor. Então é uma paciente feminina, 81 anos, mora com a filha, que é a sua cuidadora principal. Apresenta episódios de esquecimento, sonolência e uma queda recente em casa, sem fraturas, mas com hematomas. Relata o uso de diversos medicamentos, entre eles benzodiazepínico para dormir, antihipertensivos, diurético e antidepressivo. Doutor, a primeira pergunta. Como o senhor conduziria a investigação desse caso? Muito bom. Primeira pergunta é, com quem mora? Certo? Mora sozinha? Não mora sozinha? Alguém está percebendo também que ela está esquecida? Porque não basta só a paciente dizer que ela está esquecida, né? Porque muitas vezes a gente fala, estou esquecido, né? Mas são outras causas que estão relacionadas a esse esquecimento, né? Então, se tem alguém acompanhando esse esquecimento que corrobore essa queixa da paciente. Bom, esquecimento é a primeira coisa. Segunda coisa, caiu, né? Estava sozinha, não estava sozinha, alguém viu o mecanismo de queda, né? Essa paciente lembra se ela teve um mal-estar ou se ela só tropeçou. Enfim, tudo isso tem que ser perguntado, né? Terceira coisa, ela toma essas medicações sozinha, ela maneja os medicamentos sozinha. Se está manejando sozinha, né? Será que esse esquecimento já não é um processo cognitivo que faz com que ela não esteja, né, administrando de forma correta essa medicação? Então ela pode estar ou tomando a mais ou tomando a menos. Então, primeira coisa, mora sozinha, o acompanhante está vendo tudo isso que está acontecendo, né? Mecanismo de queda, o esquecimento, se realmente isso está refletindo na funcionalidade dela do dia a dia, né? E anotar de forma pormenorizada o que ela toma, quantos miligramas e o horário, né? Primeiro passo. Segundo passo, o que tem de medicação potencialmente inapropriada nessa lista? E você citou já o quê? Benzodiazepínico, né? Bom,
Eu costumo dizer que benzodiazepínico, uma vez que você introduz, você tem que ter data para tirar. Essa é a regra, né? É o que a gente vê no dia a dia? Não. Infelizmente não. Eu consigo tirar benzodiazepínico de todos os meus pacientes? Infelizmente não, né? Porque tem a dependência física e tem a dependência psíquica também, né? Então aquilo se tornou uma muleta para ele. Doutor, pelo amor de Deus, tira tudo de mim, mas não tira o meu Rivotril, né? Não tira o meu diazepam, porque eu não consigo dormir. Então, você estabeleceu uma boa relação com esse paciente primeiro e jamais já na primeira consulta pegar e falar, vou tirar o seu benzodiazepínico. Não funciona dessa forma, né? Primeiro estabelece uma boa relação com ele, com a família, e depois você vai, então, aos poucos, tentando retirar essa medicação e introduzir outra coisa, se for o caso, né? E aí, como eu abordaria agora nesse sentido? Eu teria que ver se realmente que foi a aula nossa ontem, né? Se essa queixa dela se reflete nos testes. Eu tenho que aplicar testes cognitivos nela, né? E tem um mini exame de estado mental, tem a bateria breve de rastreio cognitiva, e se realmente vier uma alteração, eu tenho que checar se isso está alterando a funcionalidade dela, que eu posso utilizar alguns instrumentos, né? Vendo que existe realmente ali uma alteração cognitiva e funcional, eu tenho que descartar as causas potencialmente reversíveis de demência. Aí quando o médico pede exame de sangue, que não pode faltar vitamina B12 e função tiroidiana, né? E eu tenho que pedir um exame de neuroimagem, né? Preferencialmente uma ressonância, né? Para descartar outras causas, né? Por exemplo, um tumor, né? Ou, por exemplo, uma isquemia antiga, enfim, que cursou só com uma alteração cognitiva, não teve alteração motora, não teve alteração de linguagem. Aí esse paciente voltando, eu vou ter que classificar que tipo de demência ele tem, né? Porque até então eu fiz um diagnóstico sindrômico. E aí eu vou, né? Quais características tem para eu pensar em Alzheimer? Ou quais características tem para eu pensar em vascular? Ou quais características tem para eu pensar em demência frontotemporal, demência com corpus de Levy? E aí começar a jornada do tratamento, né? E é claro que benzodiazepínico não combina com demência, né? Muito menos com queda. Então eu vou ter que fazer realmente de tudo para tentar desmamar esse paciente do benzodiazepínico, né? Isso que eu ia perguntar, o benzodiazepínico o senhor retiraria progressivamente, Sempre. Diminuindo a dose um pouquinho? Sempre. E depois trocaria? Sempre, porque tem a questão da abstinência, né? Uhum. É a mesma coisa do álcool, é o mesmo receptor, ele age no receptor GABA, né? Que é um neurodepressor. Então, se eu tirar de uma vez, ele vai começar a ver bicho, vai começar a tremer, né? E aí vai querer voltar a tomar, porque ele não vai aguentar os efeitos da retirada, né? Perfeito. E quais seriam, então, as principais hipóteses para esse caso? Bom, primeiro, só agora, sem eu ter feito toda essa investigação, eu colocaria que essa paciente tem um declínio cognitivo subjetivo, ou seja, ela está dizendo que a memória dela está ruim. Nesse cenário, é isso. Ela é uma caidora, né? Pode não existir esse CID, mas na geriatria a gente coloca isso como um diagnóstico geriátrico mesmo, né? Então ela é uma paciente caidora que tem um declínio cognitivo subjetivo. E aí você só precisa me falar de novo as medicações que ela toma. É o benzodiazepínico, um antihipertensivo, um diurético e antidepressivo. E um antidepressivo. E um antidepressivo. Ela tem uma polifarmácia. Ela tem uma polifarmácia, né? São 4, não 5, né? Mas são 4 medicações que 2 delas podem ser problemáticas. 3, na verdade, né? O próprio benzodiazepínico, alguns tipos de antidepressivos, né? Uns mais, outros menos, são problemáticos para idosos. E o diurético, né? Que dependendo do diurético que ela tome, ela vai ter que ir mais ao banheiro para urinar e a chance dela cair. Porque, aliás, assim, quando o idoso mais cai, quando ele acorda à noite, vai para o banheiro, né? Se tiver tudo escuro, se tiver tapete, se ele colocar um chinelo, não está com um sapato adequado, né? Então tem tudo isso.
Doutor, que exames e avaliações complementares são importantes? O senhor comentou um pouquinho, mas vamos elucidar. Vamos lá. Bom, primeiro pensando nessa questão cognitiva, né? Exames laboratoriais gerais que não podem faltar a função tireoidiana, né? Porque principalmente hipotireoidismo é prevalente nessa faixa etária, e se ele for importante o suficiente, pode alterar a cognição. E aí eu trato esse hipotireoidismo e o paciente volta ao normal. Às vezes, se tiver muito tempo de hipotireoidismo, ele não pode até não voltar totalmente ao normal. Mesma coisa que a deficiência de vitamina B12, né? Que ela vai ter ali uma apresentação clínica não só em sistema nervoso central, mas às vezes sistema nervoso periférico também, e eu trato, reponho, e esse paciente pode voltar ao normal. E não pode faltar o exame de neuroimagem, que se tiver alguma coisa, um tumor, por exemplo, eu vou encaminhar para o neurocirurgião. Agora, fazendo todos esses exames vindo normais, aí a gente entra naquela questão do eu tenho uma queixa, mas ainda não tenho tanto comprometimento funcional. Mas será que isso já não é um pré-Alzheimer, um pródromo da doença de Alzheimer? E aí a gente está na era dos biomarcadores, que é aquilo que a gente falou ontem na aula também, né? Que hoje a gente pode pedir um exame de sangue periférico. Você vai no laboratório, coleta, e ele vai então verificar os níveis de proteína beta-amiloide, a 42 principalmente, né? E nível de proteína tau, e conforme os níveis que vierem, aquilo vai estar mais associado a uma probabilidade de aquele esquecimento estar já ser uma doença de Alzheimer em curso, né? Só que aí entra naquela questão, é muito caro, né? Isso não é feito no sistema público de saúde, mas se a família realmente achar que, não, doutor, eu quero saber se já é interessante você pedir, né? E como a gente poderia fazer o manejo da polifarmácia, principalmente nesses idosos que já têm esse risco de queda? Então, na verdade, assim, né? Polifarmácia é uma coisa que ela não é você detectar e falar vou eliminar. Porque, inclusive, na maioria das vezes, você não consegue eliminar a polifarmácia, porque realmente ele precisa daquelas medicações todas. Então, a polifarmácia é só o quê? Um sinal, um red flag para você falar, esse paciente está tomando muita medicação, entre essas medicações tem medicações potencialmente inapropriadas e eu vou ter que ter um olhar muito perto para esse paciente sobre essa questão das medicações, né? É claro que se eu puder desprescrever é o ideal e muitas vezes a gente pode desprescrever, né? Mas, por exemplo, nesse caso, será que dá para tirar o antihipertensivo? Talvez não, né? Será que dá para a gente tirar o antidepressivo? Talvez não. Benzodiazepínico? Sim, totalmente. Tem outras opções, né? Mas o intuito é sempre desprescrever. Não conseguindo desprescrever, é você ter um olhar de perto do que está acontecendo com esse paciente para saber se é associado ou não aos medicamentos que ele está tomando. Perfeito. Doutor, o senhor poderia explicar para o nosso público o que é a polifarmácia e como ela pode ser evitada? Bom, polifarmácia, como tudo na medicina, a gente tem uma tendência a ter critérios diagnósticos, né? Então, o mais aceito na literatura é aquele paciente que toma 5 ou mais medicações de forma contínua. Mas por que tem falha nisso? Porque ele pode tomar 5 medicações que não são tão problemáticas. E às vezes ele toma só 3 ou 4, como é o caso aqui do caso clínico, que toma 4, né? Que são mais problemáticas. Então, em teoria, polifarmácia é o paciente que toma 5 ou mais medicações de forma contínua. Qualquer medicação. Então, se ele toma vitamina, desde que ele tome todos os dias, entra para a conta da polifarmácia. Como ela pode ser evitada? Sendo criterioso, né? Então, não é tudo que você tem que medicar na medicina, principalmente nessa faixa etária, né?
que vem um paciente com 10, 15 queixas ao mesmo tempo. Se eu for medicar cada queixa, e o médico tem essa tendência, né? A gente tem essa formação de preciso tratar. E muitas vezes você vai resolver os problemas de forma o quê? Não farmacológica, né? Faz fisioterapia ao invés de tomar tal medicação, né? Faz terapia, psicoterapia ao invés de tomar tal medicação. Faz higiene do sono ao invés de já entrar com uma medicação para insônia. Então seria mais ou menos nesse sentido. E a queda, assim, eu acho que é um dos maiores medos, né, da população idosa. Como que a gente poderia fazer a prevenção dela? Isso é essencial. Então, isso é essencial, né? Então, primeira coisa, mesmo idoso que não caia, mas que tem risco de queda, né? Isso podem ter certeza que eu arriscaria dizer que mais da metade dos idosos tem risco de queda. Como? Às vezes só uma artrose que já tem uma deformidade do joelho, se ele tem um valgo, se ele tem um varo, já deixa a marcha dele instável, né? Ou se ele tem, por exemplo, dor crônica, né? Então tem uma insuficiência venosa periférica, uma insuficiência arterial periférica, que já vai alterar o quê? Sensibilidade, propriocepção, ele já vai perder aquele mecanismo de defesa para queda que o idoso tem, que se chama deficiência ou déficit multissensorial. Às vezes até déficit auditivo pode deixar você perdido sensorialmente mesmo e fazer com que você tenha maior chance de cair. Visão não preciso nem falar, né? Então, sabendo disso tudo, tem algumas coisas que são obrigatórias esse idoso ter em casa. Primeiro, barras, principalmente hoje, no banheiro, né? Você senta no vaso sanitário, você levanta do vaso sanitário, você tem a barra para te ajudar. Banho, barra dentro do local do banho, né? Para você se segurar, principalmente quando você precisar mudar de posição, para lavar a perna, lavar o pé e etc, né? Segunda coisa, piso. Não pode ser de maneira alguma escorregadio, né? Evitar escada, né? Infelizmente, muitas vezes a casa tem escada e o que a gente pode fazer quando tem escada é colocar aqueles adesivos na beirada da escada, né? Que às vezes tem até um mecanismo de quando você apaga a luz, eles ficam até com um brilho maior, né? E são antiderrapantes. Terceira coisa, tapete, eliminar tapete da casa inteira, que é um problema porque como eu vou tirar a decoração da minha casa, né? E o quarto é sapato adequado, né? Então assim, chinela havaiana é complicado, se você tem um problema de propriocepção, você vai tropeçar com maior facilidade, né? Então dentro da casa seria mais ou menos isso, e o resto é ver a polifarmácia dele, enfim, e reabilitar esse paciente, né? Treinar a marcha dele, treinar o equilíbrio dele. Então seria mais ou menos isso. Perfeito. Doutor, além desse aspecto físico da queda, como o senhor enxerga esse impacto, tanto no quesito psicológico, emocional do idoso e também do cuidador? No sentido da queda. Isso, da queda. Primeiro que cair é uma coisa feia de ver, né? Sim. É uma coisa muito feia de ver, porque quando a gente cai, né? O ser humano tem até um reflexo de rir, né? Mas eu acho que essa risada é meio envergonhada, né? Envergonhada, é uma coisa meio dissociada, né? Sim. Então assim, você imagina, a gente não cai, né? Mas quando a gente cai, é complicado, dói, né? Você bate uma coisa, então você vê um idoso que já é frágil, que já tem osteoporose e que bate a cabeça, né? Então, idoso caiu, bateu a cabeça, foi para o hospital, raio-x só não adianta. Você tem que fazer uma tomografia, porque ele pode ter feito o quê? Um hematoma subdural, por exemplo, né? Então, o que você vai ter que fazer? Reduzir de todas as formas esse risco, e eu esqueci de falar dos dispositivos de marcha, né? Que se esse idoso tem aquele déficit multissensorial que eu falei para vocês, né? Que envolve audição, visão, propriocepção e tudo mais, uma simples bengala pode melhorar 80% do problema dele, né? Ou um andador, né? E tem uma resistência cultural enorme por parte dos idosos de usar bengala,
Eles vão falar, mas vão achar que eu sou doente, vão achar que eu tenho problema. Tem um teste simples que eu faço no consultório, que é assim, meu consultório tem uma sala grande exatamente para o idoso poder deambular, né? E aí eu peço para ele andar, tem uns 4 metros, né? Aí vejo que tem a instabilidade, aí eu pego e falo, pega no meu braço. Nossa, como melhora, eu fico sem medo de andar, né? Aí ele começa a pensar nessa questão do dispositivo de marcha, né? E aí o cuidador tem que ver isso acontecendo também para estimular esse paciente idoso a usar esse dispositivo, se for o caso, e a tentar convencer o paciente de que ele não vai poder mais ter tapete em casa mesmo. Né? Os idosos gostam, né? Não vai poder mais andar de chinelo, né? E etc. Doutor, e como o senhor enxerga o papel do cuidador no cuidado com o idoso? E o cuidador, ele é essencial, né? E o cuidador adoece junto também, né? Toda estatística, né, mostra a mesma coisa no mundo inteiro, né? Quem mais cuida são filhas, né? Filha, do sexo feminino, né? É um trabalho ainda cultural feminino, o cuidar, né? E aquilo que eu também comentei ontem na aula com vocês, né? Vocês imaginam uma pessoa de 40, 50 anos e que o pai ou a mãe desenvolve uma doença de Alzheimer e ele tem que começar a cuidar porque ele não tem dinheiro para pagar um cuidador, né? Ou não tem dinheiro para colocar numa instituição de longa permanência, né? Que isso é um outro aspecto interessante. Então ela vai ter que parar de trabalhar. Mas quem vai sustentar ela, né? Aí ela começa a depender da aposentadoria do pai e da mãe. Então tudo isso vai gerando um mal-estar psíquico tão grande, tão grande, tão grande, que esse cuidador vai o quê? Adoecer junto, né? Não só sobrecarga, como depressão, ansiedade e etc. Né? Então, por isso que esses grupos de cuidadores são muito importantes para a gente ter esse suporte. Né? O cuidador assume muitas vezes as responsabilidades que eram para ser médicas, emocionais e sociais. Como isso impacta na saúde dele, igual o senhor estava falando? Ele adoece, né? Tanto que tem um projeto lindo aqui em Adamantina, que é o PAI, né? É o Centro Dia do Idoso, que acontece lá no PAI Nosso Lar, que vocês já foram lá conhecer, né? Então, olha que maravilha, né? Ele passa o dia inteiro lá com profissionais que têm esse olhar para essa faixa etária, né? Que tem especialidades relacionadas a essa faixa etária. Lá ele come, ele tem atividade física, ele tem atividade intelectual, ele tem o quê? Convivência social, né? Que isso já é uma coisa muito, enquanto o filho pode trabalhar, né? Nesse projeto, o filho não precisa se preocupar nem em levar ou buscar o pai, né? Porque tem uma van que vai lá e busca e traz o idoso, né? Então o cuidador, ele é essencial em qualquer situação e infelizmente ele adoece e ainda não está sendo vista essa questão do cuidado para o cuidador. Ô, doutor, e principalmente, né, nas doenças neurodegenerativas como Alzheimer, o cuidador, por exemplo, é a filha, vai vendo a mãe ou o pai adoecer e não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Só vai vendo. Então isso, acho que a questão psíquica entra muito nisso também. Certeza, né? Com certeza, porque a gente pensa que é simples, né? Sim. Você fala, não, já tem Alzheimer, então tudo bem. Não, é seu pai, é sua mãe. Você vai ter a lembrança de quando seu pai e sua mãe não tinham demência, né? Então é um processo muito, muito doloroso, né? E o senhor comentou que é mais as filhas que acabam cuidando dos Sim. pais, né? Mas existe um perfil ideal para ser um cuidador? Precisa ser da família, não precisa? Então, a gente não nasce cuidador, né? Então, se a pessoa não tiver esse perfil, primeira coisa, né, que eu falo, não se culpe, né? Você tem, por exemplo, perfil para ser engenheira? Com certeza não. Você tem perfil para ser, vamos pensar numa profissão, o que, Léo? Químico. Químico. Mesma coisa, né? Não deixa de ser quase uma profissão, obviamente não regulamentada no Brasil, né? Então você tem como obrigar todo mundo a gostar de cuidar? Tem gente que não gosta, que não tem o perfil, né? E aí, o que acontece? Não tem que ser feito.
ela não tem condição financeira para pagar cuidador, né? Então ela tem que, sei lá de onde, tirar força e aprender a cuidar. Queira ou não, o cuidador também é um dom, né? Essa arte de cuidar, né? De ter a empatia. É uma coisa de cuidar de criança. Sim. Não é todo mundo, né? Sim. Doutora, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e aí o pessoal mandou algumas perguntas. Doutor Alessandro, quais são as doenças que o senhor mais encontra no dia a dia do consultório? Bom, de longe, transtorno do humor, depressão e ansiedade, né? De longe, transtorno do humor, depressão e ansiedade, né? Depois dor crônica, né? Por osteoartrose / osteoartrite, né? Isso também é muito comum, né? E terceiro, as queixas cognitivas mesmo, né? Que podem ou não estar relacionadas a um processo demencial, né? Então essas são as mais frequentes, mas é um pouco de tudo, né? Doutor, por que o senhor acha que essas queixas, a depressão, esses declínios acontecem nos idosos? Porque envelhecer a gente não está preparado para envelhecer. Eu digo que eu fiz 50 anos esse ano, é um baque, né? Porque você fala, nossa, fiz 50, e agora? Sim. Né? Quando você tem 20, você fala, daqui 30 eu vou ter 50, né? Aí você faz 50, você fala, meu Deus do céu, agora tudo pode acontecer de acordo com as estatísticas. Sim. Eu não sou diferente do resto da humanidade. E aí começa a passar pela sua cabeça, quem vai cuidar de mim? Quem vai me limpar se eu precisar? Será que eu vou ter que morar numa instituição de longa permanência ou não? Vou me aposentar e o dinheiro vai ser suficiente, né? Então, eu acho que essa falta de perspectiva é muito complicado. E cultural, né? Então, talvez um japonês veja isso de uma forma mais tranquila do que o brasileiro, né? Porque a gente ainda é muito ligado a ser ativo, a festa, a alegria, né? E você não para pensar e raciocinar que, naquele momento da sua vida é viver hoje. Não adianta eu ficar pensando no amanhã, né? E perdas, né? Então, viuvez, né? Perder o companheiro ou a companheira, né? Perder um filho, né? Uma das coisas mais tristes que eu vejo é a mãe e o pai que chegam lá e falaram, meu filho morreu antes, a natureza inverteu as coisas aí, né? E começar com essa questão de dependência mesmo dos outros, né? Então isso gera transtorno de humor, né? O senhor que é um pesquisador sempre está bem atualizado, como geriatra consegue se manter atualizado com tantos avanços na área? Está crescendo demais a geriatria. Não é fácil, né? Você tem que ser ativo nessa questão, né? As coisas não chegam a você, né? Eu não tenho um aplicativo no celular que apita falando saiu tal coisa nova, né? Então, primeira coisa, você tem aqueles periódicos científicos, né, que você tem que dar uma olhadinha mensalmente neles, né? Então, a JAGS, que é a revista da Sociedade Americana de Geriatria, a Age and Aging, que é o equivalente da JAGS na Inglaterra, né? Tá bastante conectado com as notícias da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? E tem o UpToDate, né? O UpToDate que vocês têm aqui, poucas escolas têm essa ferramenta. Eu sempre falo para vocês, né, que toda semana eu vou lá e dou uma olhadinha num caso. E por incrível que pareça, pessoal, ChatGPT bem usado é muito legal. Bem usado é muito legal. Hoje cedo mesmo eu coloquei uma informação, veio na minha cabeça uma dúvida, eu coloquei lá no ChatGPT e veio lá bonitinho, né? Muito rápido, né? Se você souber muito utilizar, meu Deus, é muito eficiente. Meu Deus do céu, né? Agora, nada substitui a prática clínica e a vivência, né? Sim, com certeza. Nada substitui, né? Mas é isso, é ativamente você buscar essas informações, né? Tem bons perfis também no Instagram, né? Tem o Tá de Clinicagem, vocês já ouviram falar? Sim. É muito legal, né? Sempre traz alguma coisa que tem uma interface com a geriatria, então é por aí. Sim. E existe alguma sub-área dentro da geriatria que está ganhando mais força agora? Olha, não tem uma sub-área oficial. Então, por exemplo, na psiquiatria, você pode, depois dos 3 anos de psiquiatria, fazer um R4 de psicogeriatria. Sim.
por exemplo, se você quer trabalhar com demência ou outros transtornos psíquicos mais associados ao envelhecimento. Para o neurologista, ele pode fazer um fellow depois, né? Geriatria não, são só realmente os 2 anos de clínica e os 2 de geriatria, mas as pessoas acabam indo mais para o que elas mais gostam. No meu caso, né, eu fui para essa área das demências, porque eu fiz doutorado nisso, eu fiz pós-doutorado nisso, né? E eu vejo que tem 3 grandes caminhos assim que os geriatras têm trilhado, né? Aqueles que gostam mesmo de psicogeriatria, demências, transtornos do humor, etc. Os que gostam de cuidados paliativos, né? E aqueles que gostam mais dessa questão de prevenção mesmo, né? De promoção de saúde. Então eu vejo que são esses 3 grandes caminhos que o geriatra tem tomado. Doutor, para finalizar a conexão pública, o pessoal perguntou, tem algum segredo para o envelhecimento bem-sucedido? Nós vemos tantos japoneses morrendo com 105, 108 anos, centenários. Tem algum segredo? Bom, primeiro que genética é genética, né? Não tem jeito, né? Genética sempre vai estar lá, né? Mas não é suficiente. Não adianta você ter uma boa genética e fumar 3 maços de cigarro por dia, né? Ter, infelizmente, um alcoolismo, né? Viver numa cidade muito poluída, não estudar, não ler. Mas o segredo é aquilo que eu falei para vocês, né? Esses 14 fatores de risco para você diminuir a sua chance de ter demência tem muito a ver com a sua chance de ter um envelhecimento bem sucedido. E é o que, pessoal? Fazer atividade física, né? Eu faço assim, essa cara porque eu sou uma pessoa que não gosta. Então é uma tortura para mim. Mas tem que fazer, não tem jeito, né? Leitura, convivência social, né? E tratar o que a natureza te trouxe, né? Se você tem colesterol alto, tratar. Se você tem diabetes, tratar, né? Então não tem muito segredo nesse sentido medicamentoso, né? Não tem pílula que vai fazer você envelhecer melhor, né? Infelizmente não tem evidência científica, não tem, né? Então é estilo de vida mesmo, né? Entendi, perfeito. Doutor, poderia compartilhar conosco um caso marcante que o senhor atendeu, um diagnóstico curioso ou uma situação que você destacou uma importância de um olhar global para esse paciente? Não é um caso clínico, é o que eu pude viver de 2004 a 2012 no residencial israelita Albert Einstein, né? Então lá tinha o setor, era uma casa de repouso para judeus, né? E tinha também enfermaria, ambulatório, e lá nós tínhamos alguns idosos que eram sob a nossa responsabilidade. E eu tive a honra, eu digo honra porque é muito triste, né? De conviver com idosos que sobreviveram ao campo de concentração, né? Então eu fico arrepiado quando eu falo, muitos deles ainda tinham a tatuagem do número. Da marcação dos campos. Então eu tinha pacientes sobreviventes de Auschwitz, por exemplo, né? E eles conseguiram sobreviver ao campo de concentração, vieram para o Brasil e refizeram a vida. Casaram, progrediram na profissão, né? Só que eu digo que ninguém passou ileso. Ninguém, absolutamente ninguém. Você não tem como passar por uma situação daquela e simplesmente deixar para trás como se nada tivesse acontecido, né? Então eu digo que o ponto alto da minha carreira foi ter tido a honra de conviver com esses idosos sobreviventes dos campos de concentração. Para encerrar então, doutor, o senhor poderia deixar alguma mensagem sobre a geriatria, o cuidado com o cuidador? Olha, eu digo, né, o curso de medicina é interessante porque a gente tem que passar por tudo, não tem jeito, né? O que eu vejo é que ainda existe muito etarismo, né? Para não dizer preconceito com essa faixa etária, né? Então, eu acho que muito da falta de interesse, muitas vezes, do estudante de medicina pela geriatria, porque é pouca gente que procura geriatria, né? Tem a ver com etarismo, né? Tem a ver com, meu Deus do céu, mas idoso fala demais, idoso tem doença que a gente não cura, não controla e tudo mais.
Então, eu acho que nisso a FAI está anos-luz à frente de várias outras faculdades de medicina, né, que instituiu agora uma disciplina chamada Saúde do Idoso, né, 2 semestres do 4º ano de vocês, né, que tenho certeza que muita gente vai parar para refletir e falar, poxa vida, eu achava uma coisa, mas não é bem assim. E vai talvez pensar na possibilidade de fazer geriatria no futuro. Né? E querendo ou não, a população idosa é o que mais cresce no Brasil, né? Então o médico, independente de ser geriatra, precisa saber cuidar do idoso. Cirurgião vascular, cirurgião geral, dermatologista, qualquer um, menos pediatra. Doutor, gostaria muito de agradecer a sua presença, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Foi um episódio, acho que enriquecedor, de muito conhecimento, tenho certeza. Muito obrigado a vocês mesmo, de coração, e eu prometo que essa semana eu vou dar um livro autografado para o centro acadêmico. Tá bom, doutor. Estamos esperando. Não esqueça de seguir o PodMed nas redes sociais, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, pessoal.